Meninas, meninos, olá! Vamos dar início às nossas atividades de Geografia para 2021. Nós vamos começar a trabalhar um importante assunto de base para nós entendermos a geopolítica mundial. Trata-se do entendimento do sistema internacional, das suas características, das suas contradições, das teorias de entendimento das relações entre os países no sistema internacional. Vamos começar então esse estudo a partir de agora. Vamos dar uma olhada primeiro na ideia de Estado, que é a base do entendimento do ser que mais age no cenário internacional, né? O ser agente do sistema internacional é lido em diferentes teorias como sendo o Estado. Então vejamos Estado, justificação e entendimento do poder. Primeiro, a diferença do Estado-nação. Essa expressão é muito usual, inclusive na literatura política, Estado-nação. Uma expressão binomial, Estado-nação. Essa expressão é usual na literatura política, entretanto, é um conceito que tem potencial uso ideológico. Ele pode, então, falsificar a realidade. De que maneira nós vamos entender a expressão Estado-nação e o cuidado que nós vamos ter para nós não incorrermos numa leitura errada? Vejamos. Vamos decompor a expressão. De um lado, Estado. Estado é uma expressão no campo político-jurídico. O Estado é dotado dos chamados elementos constituintes, elementos essenciais do Estado. Se falta qualquer um deles, não é Estado. E quais são esses elementos constituintes? Território. É onde está assentado este Estado. Envolve uma área continental, um espaço aéreo, potencialmente um mar territorial, tem países que são interiores, inclusive espaço aéreo sobre este mar territorial. E o que ocorre nesse território, senão a manifestação de poder do Estado, um poder dito soberano. O poder soberano é lido em duas perspectivas. Dentro do território, nenhum poder pode ou consegue se contrapor ao poder de Estado. Então ele é um poder de última instância, ele tem o que a gente chamaria de juridicidade de última instância. E no cenário mundial, o poder soberano é visto a partir do chamado reconhecimento dos pares. Os outros reconhecidos estados no sistema internacional reconhecem este como também um estado. E o que há nesse território, além dessas outras duas coisas, senão o povo? As pessoas que estão neste território, tá certo? Que animam este território. Entendemos então as características essenciais, os elementos essenciais do Estado. Agora vamos avançar por nação. Nação é um conceito histórico-cultural. A nação tem que ser lida a partir de uma manifestação objetiva e intersubjetiva. Objetivamente, trata-se de um conjunto de pessoas que ao longo da história passa a compartilhar valores comuns, aspectos culturais comuns, idioma, religião, costumes diversos. E além disto, muito importante, essas pessoas têm um sentimento de pertencimento a este recorte da humanidade dita uma determinada nação. Então vejam, nós falamos o idioma português. A maior parte da população brasileira é de cristãos, mas existem vários credos diferentes, existem pessoas que não têm credo religioso e convivem relativamente bem. São algumas características que foram formadas do ponto de vista histórico-cultural para esta população que habita esta área e nós chamamos de nação brasileira. Algumas dessas características estariam dadas, por exemplo, para as populações portuguesas, angolanas, o idioma, por exemplo. Mas vejam, e muito importante, sentimento de pertencimento ao grupo. Eu me sinto brasileiro, eu não me sinto português, angolano ou neozelandês, tá certo? E por sinal, este é o aspecto mais importante para a definição da dita nação. Entendemos de um lado o que é o Estado, do outro o que é a nação. Mas o que é a expressão binomial Estado-nação? Atenção, cuidado. Aqui nós temos a nação formada por pessoas e o povo formado por pessoas é um elemento essencial do Estado. Então o que a gente poderia concluir? Será que a nação é o povo do Estado? E por isso a expressão Estado-nação? Atenção, não! Esta é uma forma equivocada de entendimento do fenômeno. Então, não é necessário que haja uma nação pensada dentro do recorte histórico-cultural dentro de um território estatal.
Então, o território estatal pode ser formado por inúmeras diferentes nações pensadas do ponto de vista histórico-cultural. Coloquei aqui para vocês um estado, vários povos. E vejam, eu misturei os dois conceitos de propósito, porque por vezes a gente tem a palavra povo aparecendo na literatura técnica com um significado jurídico ou às vezes com significado cultural, tá certo? Nós precisamos entender o contexto no qual a palavra está sendo utilizada. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, mas nós temos populações indígenas nos Estados Unidos. No Canadá, mas nós temos inuits, né? Samoiedos na Rússia, que mais vulgarmente são chamados de esquimós. Tem uma formação histórico-cultural, tem um idioma que é diferente do restante majoritário do território, canadenses ou russos, tá certo? Então, como nós vamos entender a ideia de povo nessa perspectiva? Vejam, povo, do ponto de vista estatal, como elemento essencial do Estado, não são as pessoas formadas histórica-culturalmente. São pessoas que estão numa relação jurídica com o aparelho do Estado de forma duradoura. O Estado é um conceito político-jurídico e, portanto, o povo do Estado está nesse mesmo campo de entendimento político-jurídico. Então são as pessoas em uma relação político-jurídica duradoura com o Estado. Eu dirijo veículo automotor. Quem autorizou que eu dirija veículos automotores? Foi a Igreja Católica? Foi algum aspecto cultural que eu tenha? Não. É o Estado brasileiro que autorizou que eu dirija veículos automotores, que eu vote nas eleições e assim sucessivamente. Então eu estou numa relação jurídico-política duradoura com o Estado brasileiro, faço parte do povo brasileiro, tudo bem? Bom, daí a pergunta, então por que esses vários povos de um território estatal, por que eles não buscam se tornar independentes? Primeiro, obviamente, eles não precisariam. Então, dentro dessa estrutura político-jurídica estatal, se democraticamente constituída, todas as diferentes demandas dessas populações podem ser acolhidas, não havendo necessidade da fragmentação político-territorial, tudo bem? Além disso, nós poderíamos pensar pequena quantidade de pessoas com, consequentemente, ausência de ideologias independentistas. Não há qualquer movimento independentista samoiedo na Rússia na atualidade, tudo bem? Não há qualquer movimento independentista Yanomami, índios Yanomamis, no Brasil na atualidade. Inclusive, esse sentimento independentista pode ser diminuído ou eliminado com, como eu disse, políticas inclusivas. O Canadá, por exemplo, é formado majoritariamente, ou pelo menos a maior parte da população, a maior parcela da população é de descendentes de ingleses. O idioma oficial do Canadá é o inglês? Não. Desde os anos 1960 e contemplando as demandas de um segundo grupo em percentual da população, os franceses, o Canadá tem os dois idiomas como idiomas oficiais do país. Então, as condições políticas podem contemplar os diferentes grupos formados histórica-culturalmente dentro dessa estrutura de poder. Tudo bem? Então, como se forma um sentimento nacional? Então, eu me sinto brasileiro, tá certo? Não português, não angolano, mas como ele se forma? Dois processos. Inerente ao processo histórico de um agrupamento humano, por isolamento locacional, formação de guetos ou relações conflituosas. Então, ao longo do tempo, ao longo do processo histórico e por características que se desenvolvem junto a um determinado agrupamento mais ou menos bem delimitado do ponto de vista espacial, então há um sentimento de compartilhamento, há um sentimento de familiaridade entre essas pessoas que passam a ser denominadas de uma dita nação, tudo bem? Ou a formação de relações conflituosas. Não havia um sentimento nacional palestino forte no século XVII, no século XVIII, mas no século XX há. Quando essas populações são expulsas dos seus territórios pelo movimento sionista, pelo imperialismo britânico e passam a se sentir diferenciadas de outros agrupamentos humanos. Eles falam o idioma árabe como várias populações da região. Eles são de maioria muçulmanos sunitas como vários outros povos da região. Mas esses outros povos
não tiveram as suas terras tomadas pelo movimento sionista, pelo imperialismo britânico. Esses outros povos não foram bombardeados na greve da década de 1930, como os palestinos, bombardeados pela Força Aérea do Reino Unido. Então eles desenvolveram um sentimento de familiaridade entre eles, dadas as relações conflituosas às quais eles foram envolvidos. Nós temos ainda um outro meio de se desenvolver essa ideia de nacionalidade, manipulada desde o grupo dominante, um processo facilitado pelo exercício de poder, para o exercício de poder, com a formação de um sentimento de corporação natural. Então eu passo, a partir desta indução, a me sentir parte de uma coletividade, naturalmente parte de uma coletividade, junto à qual há uma ordem. E eu devo, então, naturalmente seguir esta ordem. Vejam o que facilita isso, senão recursos como a burocracia, o idioma, o nacionalismo. O nacionalismo pode ser induzido através de músicas, filmes, como aconteceu na Alemanha nazista, como aconteceu no Brasil da ditadura civil-militar. Burocracia. Então, os mesmos padrões burocráticos, cobrança de impostos, documentação, que são feitos a todos os cidadãos de um determinado território estatal, desenvolvendo um sentimento de semelhança entre estas pessoas. E vejam, isso é manipulado pelo grupo dominante, né? Porque quanto mais as pessoas se sentem naturalmente pertencentes a uma ordem de coisas, como cidadãos que são, mais fácil é o exercício de dominação sobre essas pessoas. Tudo bem? Temos então a ideia de Estado distinta da nação, algumas características de desenvolvimento do sentimento nacionalista. Avancemos agora pela estruturação do poder. Então, o Estado tem a característica do poder, a juridicidade de última instância no território nacional. Agora, como se fundamenta este poder? Eu coloquei aqui para vocês esquematicamente a sociedade política ou Estado e a sociedade civil. A sociedade política ou Estado é que tem poder frente à sociedade civil. E o que fundamenta este poder? O que mostraria ser esse poder eficiente e, ao mesmo tempo, legítimo? Vejamos, o poder pode se fundamentar no próprio poder, na lógica do absolutismo monárquico. Eu sou o rei e eu tenho a capacidade de mando frente a todos os demais que devem legitimamente me obedecer. Agora, por que eu tenho este diferencial? Por exemplo, sou filho primogênito do rei morto. Então, ninguém mais aqui é filho de meu pai. Meus irmãos são mais novos. Portanto, meu pai morreu e agora eu tenho a capacidade do mando. Tudo bem? Uma forma de se justificar o poder. Isto não resiste ao pensamento iluminista russoniano. O que haveria de diferente em uma pessoa frente a todas as demais para ela ter a capacidade de mando? Daí Rousseau dizer que o poder emana da sociedade e não do próprio poder. Entretanto, há um problema, identificado um século depois de Rousseau, no século XIX, por Marx. Esta sociedade de onde emana o poder não é homogênea, ela é dividida em duas classes sociais, burguesia de um lado, proletariado de outro. São classes antagônicas. O benefício a uma classe é o prejuízo da outra classe. Desta forma, o Estado burguês é um representante da burguesia na estrutura de poder. Porém, nós podemos pensar de uma maneira ainda mais complexa esse cenário, porque hoje nós encontramos frações de classe que têm interesses peculiares e às vezes até se digladiam na sociedade civil e pelas demandas junto à estrutura de poder. Daí nós pensarmos num ideal pluralista de estrutura de poder. Vamos pensar, olha, sistema financeiro, agronegócio, atividade industrial, comercial, associações de trabalhadores, fora da produção, fora do âmbito da produção, vejam, ambientalismo, movimento LGBT e assim sucessivamente. Agora, plural que seja a sociedade nessa perspectiva, nós continuamos com aquela mesma característica enraizada no marxismo. Alguns grupos têm um acesso facilitado a essa estrutura de poder e outros grupos não, fazendo com que a estrutura de poder não funcione para toda a sociedade, funcione para os grupos que estão melhor representados. Tudo bem?
Visto isto, nós podemos avançar por uma segunda parte da apresentação, na qual nós vamos debater alguns aspectos de filosofia e ciência política. Então, alguns aspectos ligados a essa ideia de fundamentação do poder, de idealização do poder, e alguns aspectos ligados à eficiência, ao real exercício deste poder. Começando com quem funda o pensamento político moderno, que é Maquiavel. Maquiavel, novo pensamento político com a preocupação com o Estado. E o Estado é pensado dentro de uma realidade de fato, em oposição ao pensamento logo anterior ao pensamento maquiaveliano, o pensamento medieval, que pensava a política como um dever ser, como um ideal. O rei deve ser bom, o rei deve organizar os súditos para a glória de Deus, para o céu, para o paraíso. Então era um pensamento de fundo teleológico, com um determinado objetivo. Era um determinado pensamento que era embasado na transcendência, em algo fora do mundo, em Deus, através da religiosidade. Maquiavel rompe com isto. Ele tem agora um pensamento que é baseado na realidade de fato. Como são os homens, né? E como nós vamos organizar estes homens. Não deixa de haver um objetivo. Qual é o objetivo? A estabilidade. A estabilidade é que é o objetivo da política, recurso para viabilizar a estabilidade. Então, como chegar ao poder? Como tomar o poder? Como manter o poder através da estabilidade na política, tudo bem? Então, Maquiavel, com isso, está trazendo o pensamento político para a imanência, para a realidade do próprio mundo. Ele está sendo pensado racionalmente a partir das realidades que estão dadas em um determinado momento. Avancemos agora com o contratualismo, especialmente em Hobbes e em Locke. Hobbes e Locke, através do pensamento contratual, buscam explicar a formação da sociedade como nós a conhecemos, desde o chamado estado de natureza. O estado de natureza é anterior à sociedade como nós a conhecemos. No estado de natureza já há homens, como são os homens da atualidade. São racionais, constituem família, trabalham, têm filhos, com uma diferença. Não há normas legítimas e eficientes de regulação destes homens. Estes homens são, mais uma característica, vis, egoístas, maus. Se não há leis que regulem estes homens, então estes homens ficam na chamada Hobbes, guerra de todos contra todos. De Hobbes também, homem, lobo do homem. É uma situação de plena insegurança. Mas como esses homens são racionais, eles podem diagnosticar qual é a causa dessa situação de insegurança. A causa seriam duas: a vilania, a maldade dos homens. Isso não dá para corrigir. Segundo o pensamento contratualista hobbesiano, essa é uma característica inerente ao homem. A segunda causa são as suas plenas liberdades. E isto dá para corrigir. É possível, então, se estabelecer um contrato social, através do qual vai ser estabelecida a figura do rei, do soberano, da sociedade política, do Estado, que vai estabelecer as normas com as quais as pessoas podem agir na sociedade, as regras que nós conhecemos hoje na sociedade, tudo bem? Há algumas características, algumas diferenças do pensamento hobbesiano para o pensamento lockeano, vejamos. Antes disso, uma coisa muito importante. Atenção, leitura hipotética. Hobbes, Locke, os demais contratualistas, a quase totalidade deles, não vai imaginar que homens primitivos tenham se reunido na pradaria para assinar um contrato e procurado um cartório para registrar firma. Não. É uma hipótese, né? É uma ideia de explicação da formação da sociedade análoga à ideia de contrato. E agora sim, quais são as diferenças entre Hobbes e Locke? Vejam vocês, em Hobbes há um aspecto importante no estado de natureza que o homem não consegue preservar adequadamente e para o qual ele vai assinar um contrato de formação do Estado. É a vida, é a busca do direito à vida. Em Locke a gente tem uma situação um pouquinho diferente.
Ela considera que a vida é um aspecto essencial do homem, obviamente, mas não apenas a vida. A propriedade como fruto do seu trabalho e a liberdade, portanto, são aspectos essenciais do homem, não apenas a vida biologicamente dada, mas o fruto do seu trabalho, a sua propriedade e também a sua liberdade. Essa diferença é importante, porque através da ideia de direito à vida apenas, o Estado político robesiano é absolutista. Então, o que o rei tem obrigação de preservar dos seus súditos? Apenas a vida. A propriedade pode ser tolhida arbitrariamente. A liberdade pode ser tolhida arbitrariamente. Mas a vida, não. Só a vida. E isto aponta um frágil direito de resistência. Então, o súdito que tem a sua vida lesada arbitrariamente pode, ele e só ele, resistir ao poder do rei. Em Locke, o direito de resistência ganha uma outra dimensão, tendo em vista que o rei tem a obrigação de preservar a vida biológica, mas também a propriedade e a liberdade. E agora esse direito de resistência tem um caráter, portanto, coletivo. Se o rei afronta arbitrariamente a vida, a liberdade, a propriedade de um súdito, o rei quebrou o contrato. A sociedade tem o dever de resistir a este rei dito agora tirânico. Tudo bem? Em Montesquieu, a ideia de organização da sociedade com vistas à estabilidade e constituída de uma maneira mais pluralizada ganha a dimensão da divisão de poderes. Então, como fazer com que o poder seja exercido, mas em prol da sociedade? Na hora que o poder está nas minhas mãos, eu como rei, então vou passar a gozar deste poder arbitrariamente, já que eu tenho e os demais não têm. O único jeito de se evitar que o poder seja usado arbitrariamente é o poder conter o poder, através da divisão funcional do poder em poderes que são autônomos uns frente aos outros. É a mesma ideia que estava dada lá na antiguidade nos ditadores romanos. Então, quando em Roma se instituía por uma grave ameaça externa, por exemplo, a figura do ditador, não era um ditador que se estabelecia, eram dois. De modo que o poder de um ditador contém o poder do outro ditador. Aqui não são dois poderes, são três, com vistas a que sempre nós tenhamos dois poderes podendo conter os excessos de um poder. E vejam vocês, com funções específicas. É um poder que cria as normas de funcionamento da sociedade, o legislativo. É um poder que administra a sociedade mediante estas normas, é o poder executivo, e é um poder reativo, ele só funciona quando ele é acionado, o poder judiciário, que averigua se essas normas estão sendo efetivamente cumpridas, se alguma parte está sendo lesada, frente às normas que estão constituídas. Tudo bem? Finalmente chegamos a Rousseau, que identifica, como nós vimos naquele slide anterior, que apesar de o poder emanar da sociedade, o rei não tem legitimamente qualquer diferencial para mando, mas a sociedade é fragmentada, a sociedade não é homogênea e, portanto, o exercício de poder não está dado para o bem de todos, havendo a necessidade de um novo contrato social que reorganize a sociedade. Daí o Rousseau ser colocado como um socialista utópico, porque ele identifica que a sociedade, como está dada na Europa do século XVIII, não está adequadamente organizada politicamente. Mas ele não teria o melhor ferramental conceitual para identificar as causas e as possíveis formas de superação destes problemas, como apareceria no pensamento marxista. Marx, a sociedade dividida em quê? Burguesia e proletariado. Burguesia, atenção, não são os ricos frente ao proletariado pobre. Burguesia, aqueles que se apropriam privadamente dos meios de produção, das terras, das fábricas, enquanto proletariado é aquela classe que não tem os meios de produção e é obrigada, portanto, a vender força de trabalho para sobreviver, salário, obter salário, sendo explorado nessa venda de trabalho através do que Marx denominou como
mais-valia. O Estado é um representante da burguesia no poder, entendimento de uma contradição fundamental. Então, eventualmente, o proletariado, empobrecido e excluído do poder, vai atuar coletivamente com vistas à tomada do poder e instauração de uma nova forma de sociedade, a sociedade socialista, o Estado socialista, no qual esta contradição de classe deixaria de existir. Isso supostamente teria acontecido na União Soviética, na China, em Cuba e assim sucessivamente. Supostamente porque o pensamento de raiz marxista lá no século XIX foi gravemente alterado nesses processos políticos práticos ao longo do século XX. E ainda nós poderíamos pensar em uma última forma de entendimento, que é pluralista. Então, a sociedade é diversificada em partidos, sindicatos, imprensa, ONGs, grupos diversos que buscam representação na estrutura de poder para atender às suas demandas. Quanto maior a diversidade de grupos que acessam efetivamente a estrutura de poder, mais democrática de fato é esta sociedade. Tudo bem? Visto isto, como esses países organizados, esses estados, países organizados dessa forma no sistema internacional atuam? Sistema internacional é capitalismo. Como se forma o sistema internacional? Aqui está o capitalismo. Para o capitalismo existir, ele precisa de determinadas bases institucionais. Livre mercado, livre iniciativa, inviolabilidade da propriedade privada são características essenciais para o bom funcionamento da economia capitalista. Mas seriam essas características dadas a todas as sociedades a qualquer tempo? Não. Trata-se de um lento processo de maturação dessas características nos países, principalmente da Europa Ocidental, ao longo da modernidade, culminando com um modelo político e econômico liberal que, como eu disse, torna madura, essas características necessárias à sociedade capitalista. Então vejam, até o século XVIII e XIX, as características essenciais necessárias ao capitalismo já estão prontas, maduras nos países da Europa Ocidental. Porém, o capitalismo não é um sistema que se restringe a um país de origem, a uma região de origem. O sistema capitalista é organizado para a reprodução do capital. Ele precisa crescer economicamente mais e mais. Este crescimento econômico, eventualmente, precisa extrapolar, ir além dos limites territoriais originais do seu país de origem, havendo então expansão territorial do capital. Quando aparecem pelo menos dois problemas. Para onde o capital vai? Já existem estas bases institucionais? Se não, elas precisam ser criadas. Segundo problema, o capitalismo hoje é globalizado, mas o capitalismo do século XIX era um capitalismo nacional competitivo. E a burguesia francesa demanda domínio do mundo inteiro através do Estado francês, mas a burguesia britânica, a burguesia italiana também. Como acomodar essas diferentes burguesias no cenário mundial? Então nós temos que organizar um sistema internacional, um sistema político entre as forças, os poderes políticos do mundo. Esse sistema internacional é organizado em uma perspectiva westphaliana, que se desdobra no entendimento de tensões, de conflitos entre os países, ou numa perspectiva liberal pluralista, na busca de governança global. Vamos nos concentrar agora nessas duas formas de entendimento do sistema internacional, a westphaliana e aqui na busca de governança global, a liberal pluralista. Formas de entendimento do sistema internacional. Abordagem realismo. O realismo está embasado no contratualismo hobbesiano que nós vimos há pouco. Havia um estado de natureza onde os homens são equivalentes, são maus, sem leis que os regulem, e nós temos então uma guerra de todos contra todos. Mas, através de um contrato social, são estabelecidas as normas, as regras do estado político para uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas. Agora, o que isso tem a ver com os países no sistema internacional? Vejam vocês, nós podemos pensar que o estado de natureza é equivalente aos países, as pessoas no estado de natureza são equivalentes aos países no sistema internacional atual. Então, se é estado de natureza hobbesiano,
Quem tem mando eficiente e legítimo sobre uma pessoa? Não há leis? Não há autoridade constituída? Ninguém tem este mando legítimo e eficiente. Se nós entendemos desde o primeiro slide que os estados são soberanos, então quem pode mandar em um país chamado Estados Unidos, chamado Brasil, chamado Paraguai? Legitimamente, ninguém. Portanto, os países agem no sistema internacional como as pessoas agiam no estado de natureza hobbesiano. E que forma de ação era esta? Era uma ação das pessoas inseguras, com medo, e sendo consequentemente agressivas umas frente às outras. Da mesma forma, os países no cenário internacional, no cenário realista, westfaliano, Paz de Westfália, que põe fim à Guerra dos 30 Anos, estabelece a noção de soberania, ou anárquico, anarquia, sem um poder que regula os países no sistema internacional. Esta forma de entendimento dos países do sistema internacional é a mais antiga nas relações internacionais, e ela é muito forte, poderosa para identificar, para explicar problemas como estes. Relação, século XIX, potências imperialistas. A relação entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. São fenômenos que podem ser explicados a partir deste entendimento da relação entre os países. Mas daí uma pergunta oposta. Ao invés do temor e consequente agressividade dos Estados Unidos frente à União Soviética na Guerra Fria, o temor e a agressividade entre França e Alemanha no final do século XIX e no início do século XX. Por que a pergunta? Depois da Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha não desenvolveram mais não desenvolveram maior agressividade de parte a parte. Esta forma de entendimento do sistema internacional não explica isto. Não explica porque França e Alemanha pararam com a agressividade depois da Segunda Guerra Mundial. Uma outra forma de entendimento do sistema internacional explica isto, a abordagem liberal pluralista. Estados, atividade comercial crescente, novas formas institucionais interestatais com formas negociadas de superação de conflitos. Então, o país A e o país B têm atividade comercial cada vez maior de parte a parte. Essa atividade comercial é regulada por normas legais que os países desenvolvem entre eles, criando, ao contrário da ideia do realismo, uma condição de muito maior segurança de país a país. Não apenas segurança, dependência. Voltando na prática, Alemanha e França, desde a criação do mercado comum europeu e atualmente União Europeia, essas economias são fortemente dependentes umas das outras. Se a França causar qualquer prejuízo à Alemanha, é um prejuízo para a sua economia, que também precisa do território da economia da Alemanha para se realizar. E, portanto, há uma tendência de estabilização entre estes países. Daí nós temos, por exemplo, a ideia de Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, União Europeia, Mercosul, que buscam a estabilidade dessas relações. Um dos maiores exemplos que nós temos na atualidade disso, desde a Segunda Guerra Mundial, é a Organização das Nações Unidas, formada dentro do que nós chamaríamos de família ONU ou sistema ONU, uma série de instituições, inclusive Organização Mundial do Comércio, inclusive Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que buscam organizar institucionalmente a relação entre os países e a partir das duas instâncias mais importantes da ONU, que são o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês, esse capítulo inicial do nosso curso de Geopolítica. É um assunto bastante complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, por favor, me acesse a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo. Boa sorte.